Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Conexão Jovem. Vem comigo que hoje tem mais assunto interessante para vocês. Não é isso, Gui? É isso mesmo. Hoje aqui a gente está com a Juceli. Ela é psicóloga, clínica, jurídica e professora universitária. Além disso, a gente tem aqui com a gente também a Lilian, que é graduada em administração, e ela atua como psicóloga clínica também. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais de vocês, fiquem à vontade. Ok, a minha graduação só complementando também em psicologia, a administração e psicologia. Ô, Ju, a gente tem algumas perguntas bem interessantes para você e para a Lilian, que na verdade não são perguntas feitas por mim, nem por um dos professores, mas que os meninos mesmo fizeram. Para vocês, gente, o que vocês podem definir para a gente como ansiedade? Bom, eu acredito que a ansiedade é o excesso de preocupação, é o futuro, né? É o que vai acontecer amanhã, é o que vai acontecer daqui uma semana, é o que vai acontecer daqui um mês. E será que isso vai dar certo? Então, é uma preocupação constante com algo que ainda não aconteceu. Bom, para dar continuidade nesse assunto, eu queria perguntar para vocês por que que vocês acham que isso afeta os adolescentes dessa forma tão específica, sabe? Uma forma tão peculiar. Hoje, né, a adolescência, a fase, né, do adolescente, eh, ela passa por processos como outras fases. Só que na adolescência ela fica mais intensa, ela intensifica os sintomas, intensifica a forma de lidar com as questões, e o adolescente hoje ele fica mais evidente. Então, não seria tão seguro dizermos que a adolescência só passa pelos adolescentes, que ela é mais intensa nos adolescentes, né. Hoje a gente está experimentando, né, como a Ju comentou, que a ansiedade ela vem de um estado natural. Então, todo ser humano, ele passa por estágios de ansiedade. E na adolescência, Ju, tem um lado bom, essa ansiedade? Tem alguma coisa positiva que a gente possa equilibrar dentro dessa ansiedade? Ó, só vou completar aqui a minha própria fala inicial, né? O DSM, ele classifica a ansiedade como um transtorno de saúde mental, né? Então são vários protocolos, várias evidências, várias, eh, situações que são necessárias para a gente montar um diagnóstico que defina um transtorno de ansiedade, né. Prevalência, muitas coisas, não são apenas sintomas. E a ansiedade também, gente, ela é uma defesa natural do nosso organismo, do meu, do seu, de vocês, de qualquer pessoa aqui em Uberaba, no Brasil ou no mundo. E respondendo a sua pergunta, Lu, eu acho que existe ansiedade, o lado bom sim, por exemplo, vamos viajar, né, vamos programar as férias, pagar aí uma viagem, e quando isso vai chegando perto, né, nós vamos planejando. Esse planejamento é um momento gostoso, né, você vai se vendo lá na praia, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então existe o lado bom, você planejar e você esperar por aquilo, de forma natural, né. Muito interessante, Ju, porque às vezes os meninos, a gente recebe muitos meninos dentro da sala, às vezes, e eles só conseguem ver a ansiedade por aquele lado pesado da ansiedade, da falta de ar e de tantas outras coisas que a ansiedade às vezes traz. E essa ansiedade gostosa que você citou, né? Porque não deixa de ser uma ansiedade gostosa, né? A gente às vezes não percebe ela e ela às vezes vai nos favorecer em alguns sentidos, né? Isso. Vamos pensar aqui, falando mais na adolescência, igual perguntou para a Lilian, né? Por que que ela é mais evidente? Não existe nenhum estudo que comprove cientificamente que ela é mais evidente. O que nos leva a pensar é que a ansiedade pode estar mais presente nos adolescentes, porque a adolescência em si, como a Lilian bem disse,
é uma fase que exige muito. Não é criança, não é adulto, né? Hoje os adolescentes são muito cobrados, o que vai fazer, o que vai estudar, pode, não pode, tem que começar a trabalhar, né? Então, tudo isso gera uma preocupação, a pré-ocupação, pensamentos. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu escolhi a coisa certa? E se eu estivesse fazendo outra prova, outro curso, outra profissão? Se eu tivesse escolhendo passar o meu tempo de uma forma diferente? Tudo isso são preocupações. De fato, assim, eu como adolescente, né, nesse estágio, nesse momento de crescimento, são muitas pressões sociais dentro de casa, até mesmo em ambientes como a escola. É uma cobrança muito grande, ainda mais nessa transição, assim, de 17 para 18, que é o início da fase adulta. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque é um momento que pega a gente forte. Você sente aquilo te. Se você não cuidar, é como se te corroesse por dentro, porque você não sabe o que pensar, você não sabe o que fazer, você fica desamparado. Então, eu acho que é realmente questão muito importante de ser tratada. E você tinha comentado sobre os sintomas. Você queria saber se poderia falar mais assim, dos sintomas da ansiedade? Sim, vou comentar um pouco, né? Os sintomas, eles podem aparecer para cada pessoa de forma diferente. Não necessariamente que ela vai acontecer para cada pessoa de uma maneira. Ela pode vir acompanhada de sudoreses, pode ser batimento cardíaco acelerado, a pessoa sentir que não está num lugar legal, né? Às vezes o adolescente mesmo, falando de adolescentes, podem sentir algo que às vezes nem consegue identificar o que está sentindo, né? É um aperto, é algo diferente, é aquela vontade de não fazer nada. Então, a experiência da ansiedade, ela pode vir de várias maneiras. O importante é que faça uma avaliação cuidadosa, criteriosa, né? E que o adolescente fale sobre isso, né? Procure uma pessoa de confiança, da sua rede de apoio, para que possa buscar ajuda. Hoje temos profissionais na área da saúde, psiquiatras, psicólogos, né? A própria escola, né? Que está de prontidão, aqui o espaço de vocês, né? Então, aonde estiverem, né? Busquem ajuda. Vocês não estão sozinhos, com certeza. Além dos sintomas físicos que a Lilian bem descreveu, gente, é importante a gente reforçar que a ansiedade ela também se manifesta junto com os sintomas físicos, né? Sudorese, taquicardia, pressão na cabeça, vontade de vomitar, né? Diarreia, tontura. Também estão presentes os sintomas cognitivos, que são os nossos pensamentos, né? O que nós pensamos nos leva a sentir tudo isso. Então, a ansiedade se manifesta de forma cognitiva e física. Meninas, tem uma diferença entre um momento de ansiedade e um transtorno de ansiedade. Porque às vezes tem aquele momento, naquele momento, vamos supor, você vai fazer uma prova do Enem, você está ansioso por causa da prova. Mas tem um momento que essa ansiedade, ela sai desse patamar de ser por algo específico e passa a ser um transtorno. Sim. Bom, a ansiedade, ninguém vai ficar livre dela. Como eu disse, é uma defesa natural do nosso organismo, que nos prepara para atacar ou fugir diante de uma situação que a gente considera perigo, seja ele real ou não, né? Então, durante o dia, nós podemos ter várias situações que nós entendemos como perigosas. Por exemplo, hoje, ao sair da minha casa, eu pensei que poderia ser perigoso eu vir aqui falar no podcast, né? Isso pode ter me gerado ansiedade? Sim, né? Os meus pensamentos criaram várias coisas. Talvez eu tive ataque cardíaca? Talvez, né? Mas, olha, não é um perigo real, por mais que eu acredite que daria tudo errado. Então, durante o dia, todo mundo tem vários momentos onde isso acontece. O que é importante é sabermos identificar
quando esses sintomas e esses pensamentos ansiogênicos passam a trazer prejuízo no nosso dia a dia. O que é o prejuízo? Eu estou ansiosa porque eu vou para a faculdade ou eu vou para o colégio, escola, né? Vou para a FET apresentar um trabalho e eu tenho vergonha de falar em público. Então eu não venho e aquilo me acarreta prejuízos. Eu não vou ao aniversário porque eu fico preocupado com o que as pessoas vão pensar ou se eu vou dizer alguma coisa. Então, quando esses sintomas, esses pensamentos, essa ansiedade começa a trazer prejuízos para o dia a dia, aí sim a gente deve pensar que aquilo pode estar se tornando um transtorno. E aí tem vários transtornos, comorbidades, né? Aí precisa ser avaliado com um olhar mais cuidadoso. Isso chega te limita, né, de certa forma, de vivenciar certas experiências importantes. E aproveitando para falar, você está falando da diferença da ansiedade e o transtorno da ansiedade, que eu acho importante, assim, como diferenciar a ansiedade da depressão. Muita gente associa normalmente e eu queria entender um pouco a diferença. A ansiedade, como colocamos, é algo natural, né, do ser humano, todos nós experimentamos. E a depressão, ela é uma doença. A depressão, ela vem carregada de uma tristeza profunda, ela acarreta muitos prejuízos, né, para todos que a experimentam. Então, é muito importante ficar atento a esses sintomas. A pessoa não tem vontade, ela perde a vontade de fazer as coisas que ela costumava fazer naturalmente, né? Então, isso passa a ter grandes prejuízos. Então, ansiedade, depressão. Depressão é um estado, né, preocupante que todos, né, que sentem ou que percebem que está tendo aquela vontade de não ficar mais em casa ou ficar muito dentro de quarto, muito fechado, não quer ver ninguém, não quer sair, não quer aproveitar nada do que aquilo que normalmente ele estava fazendo, que fazia parte natural da vida dele. Então, isso é uma tensão, né, que deve ser cuidado e deve termos atenção. Por isso, a importância de estarmos aqui hoje, né? Porque ansiedade, depressão, as pessoas que têm ansiedade, elas podem desenvolver uma depressão? Sim, mas não necessariamente. A depressão, ela pode vir com momentos ansiosos? Sim, mas também não necessariamente. Só para acrescentar, eu costumo dizer que a ansiedade é o excesso de futuro, né? E a depressão é o excesso do passado. É você estar lá atrás em algo que aconteceu, em que você não aceita, em que você não conseguiu lidar com aquele momento, que não existe uma resposta que te console ou que justifique. Então, a depressão é o excesso de passado que a gente não pode mudar. A ansiedade é o excesso do futuro que a gente não tem como saber, né? Importante frisar, gente, que ansiedade, como um transtorno de saúde mental, depressão, como a Lília disse, como um transtorno psiquiátrico, uma doença, as duas são altamente incapacitantes, né? As duas podem trazer graves prejuízos para a vida das pessoas. E isso em qualquer idade, criança, adolescência, adulto e idoso. O importante é perceber que está trazendo algum prejuízo, seja por ansiedade ou por depressão. Não espera, gente. Não sofra. Não tem que ser forte. Não tem que ter vergonha. Busque ajuda profissional. Às vezes do psicólogo, se não for o suficiente, também do psiquiatra. Adorei. E para finalizar esse momento maravilhoso que a gente está tendo aqui, eu queria que você explicasse, Ju, uma coisa muito interessante. A importância do psiquiatra. Porque às vezes o adolescente ele está sendo atendido pelo psicólogo, e essa semana eu atendi um adolescente que o psicólogo indicou que ele procurasse um psiquiatra. E ele teve medo de procurar, dizendo que o psiquiatra ia interná-lo. E então esclarecer isso, acho que numa linguagem bem profissional, porque eu tenho certeza que ele não é o único a pensar assim. Então, para a gente finalizar com essa dica aí sobre o psiquiatra, se você tem.
Infelizmente, gente, ainda existe muito preconceito, né? Vai ao psicólogo, nossa, para quê? Vai te falar o que vai fazer? Não é isso. Ah, eu vou na manicure, ela faz terapia. Não, isso não é terapia, né? Existe muito preconceito ainda em relação a ir ao psicólogo ou principalmente ao psiquiatra. Psiquiatra, gente, não é médico para louco. Ou todos somos loucos, né? Depende do ponto de vista. O psiquiatra, ele trata as doenças psíquicas, assim como o cardiologista trata a doença do coração, o oftalmologista dos olhos. O que que acontece? Diante de um transtorno de ansiedade ou de um quadro depressivo, às vezes a terapia sozinha, ela não consegue. Vamos pensar assim, que a pessoa está num quadro de ansiedade tão forte, que o pensamento dela ele não para, não para, não para, não para. Então, na terapia, sozinha, às vezes, o psicólogo não vai conseguir. Ele vai precisar encaminhar aquele paciente para o psiquiatra para que entre com o acompanhamento, né, farmacológico, para que aqui o sistema nervoso central se reajuste, para que sim ele consiga desacelerar aqueles pensamentos, para que a terapia seja mais eficaz. A mesma coisa na depressão. Gente, mais um Conexão Jovem ficando por aqui. Segue nosso podcast, que é só sucesso, tem novidade por aí.